Boa noite ou boa madrugada, amigos palmeirenses. Estou aqui encerrando a noite do nosso futebol, assistindo aqui o programa da ESPN, Linha de Passe, onde eu vejo esse programa, eu vejo nele o porquê que eu chamo da grande farsa que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, deste ano, pelo menos. Claramente, esses jornalistas que deveriam ser competentes pela idade que têm, acredito que a maioria deles, se não todos, estão com a vida feita, não deveriam ficar nos enganando, porque o que eles comentam dá vontade de vomitar. Eu sou obrigado a assistir, viu? Eu falo isso para que vocês, aqueles que me criticam, que falam, pô, então por que você assiste? Eu sou obrigado a assistir, porque se eu não assistir, eu não vou ter argumentos para poder justificar aquilo que eu falo. Falar por falar, até papagaio fala, né? Então, a gente tem que assistir a tudo e a todos para a gente poder ter uma opinião e ter a certeza daquilo que a gente pensa. É por isso que eu assisto, tá? Para aqueles que me criticam, esse é o motivo de eu assistir todos os programas. Eu sou meio que obrigado, como também sou obrigado, muitas vezes, a ouvir transmissões de jogos absurdos, né? Transmissões em que melhor você desligar o áudio e não ouvir a transmissão, porque é muito ruim e é totalmente parcial, né? Mas faz parte do jogo. O que eu quero aqui dizer é o seguinte, para não me alongar demais com vocês, porque senão eu vou ser mais prolixo do que já sou normalmente. Mas tem muita gente que é prolixa aí também, tá? E que fala merda. Pelo menos eu acho que eu não falo merda não, tá? Posso ser prolixo, mas falar merda eu não falo não. O Zac, da Zac Palestra, eu acho que tudo isso daí é uma grande enganação. Os resultados dos jogos de hoje, o empate do Palmeiras com Vitória e a derrota do Flamengo para o Fluminense, é uma cortina de fumaça criada pela CBF, pela Rede Globo, pela Betano, talvez até pelo próprio Flamengo, para que pessoas como eu não tenham que vir nas redes sociais e falar que já está tudo arranjado. Eles não são tão idiotas, né? Vocês sabem que para enganar pessoas, esse pessoal que está ligado à política do futebol, né? Falar do futebol. Eles são muito inteligentes, né? Na arte de enganar. Logicamente que eles não iriam permitir que a gente, aqui um velho, né, Zé Mané, iria ficar falando e batendo a todo dia e a todo instante que esse campeonato brasileiro já tem dono. É claro que tinha que dar uma pitadinha de emoção,
né? Para que dê renda, né? Porque se todo mundo descobre que o campeonato está armado e já está pronto, a única torcida que vai para o estádio é a torcida dos clubes que estão caindo, que nem a Vila Belmiro hoje, que estava lotada, que infelizmente o Santos empatou, mas era o Mirassol. E a torcida do Flamengo, é claro, né? Que iria, porque vai, aliás, eu gostaria de saber o que acontece com a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians, porque eles lotam todos os jogos. E não é um pessoal de um poder aquisitivo que a gente possa imaginar que tenha condição de ir a todos os jogos do clube, inclusive jogos internacionais. Então, fica aí o meu questionamento, porque eu não tenho essa condição, não tenho condição de ir em nenhum jogo, né? Quanto mais todos. Mas tudo bem, isso é um assunto para uma outra hora. O que eu quero dizer é que eles não me enganam. Eu achei espetacular e postei agora há pouco um pedaço da entrevista do Abel, aliás, o final da entrevista do Abel, onde ele foi fantástico. Aliás, ele é fantástico, mas ele encerrou a entrevista dizendo: só me engana quem eu quero que me engane. Só me engana quem eu quero que me engane. Fantástico. Porque ele sabe. Ele não é idiota. A Sociedade Esportiva Palmeiras não é idiota. Não tem ninguém ali, entendeu? Que, vendo tudo o que está acontecendo no entorno do Campeonato Brasileiro, vai acreditar que esse campeonato, no final, já não tem um dono. Entenderam? Eles não são trouxas. De repente bota aqui um resultadozinho aqui, outro ali, papapá, mas tá tudo, se vocês tiverem um pouquinho de sensibilidade, se você conhece realmente futebol a fundo como eu conheço, já fazem 74 anos de futebol, vocês vão entender que os detalhes é que fazem a diferença e que enganam a vocês. Quais são os detalhes? O Flamengo, ele pode perder, que não tem problema. Porque o X da questão aí não é o Flamengo perder um jogo para dizer, olha, o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu do Fluminense, clássico. O problema são jogos do Palmeiras. A coisa é com o Palmeiras, não é com o Flamengo. Porque o Flamengo ele pode ficar tranquilo, mesmo que perdendo para o Fluminense, porque estão segurando o Palmeiras. O importante para o Flamengo foi o que aconteceu na virada, quando o Flamengo passou à frente do Palmeiras e agora vai continuar à frente. Talvez deu um clima aí nesse fim de semana, mas uma coisa é certa. O Flamengo vai ganhar do Bragantino, coisa que eu não gostaria de ver, mas eu tenho quase certeza que o Flamengo vai ganhar do Bragantino. E o Palmeiras Fluminense, sinceramente, ou é um outro empate, vitória. Aí só se a torcedora do Fluminense hoje, no pré-jogo, do pré-jogo do Palmeiras com vitória, entrevistaram uma torcedora do Fluminense no Rio de Janeiro, onde ela disse: nós vamos ganhar hoje nem que seja com um gol de mão, um gol de qualquer gol, mas hoje nós temos que ganhar de qualquer jeito. E aí o cara perguntou: e depois contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras nós vamos entregar. Nós temos que entregar o jogo, porque nós não queremos esse time. E aí ela falou o nome lá,
campeão. Eu achei fantástico, porque essa é a alma do torcedor. O torcedor, fora o torcedor do São Paulo, que realmente odeia o Palmeiras, uma parte da torcida do Corinthians, uma parte, viu? E a torcida do Flamengo, logicamente que não vão concordar. Mas o resto dos torcedores todos tem uma raiva do Flamengo, tem um ranço do Flamengo por esse favorecimento deles na mídia, pelo favorecimento deles dentro da CBF, pelo favorecimento deles na seleção. Os torcedores não são idiotas. Essa mídia, sim, eles trabalham para idiotas. Porque os idiotas, eles assistem a um programa porque querem ver o que eles falam do time dele. E quando os caras falam bem, mesmo na derrota, eles vão dormir mais sossegados. Ninguém vai botar pilha. Agora, você imagina o Palmeiras? Você imagina se o Palmeiras empatou, tudo bem. O Abel mesmo falou, o primeiro tempo nosso foi um desastre. Ele vai pegar no pé desses caras fudidamente e falou, não é assim que eu quero. E tá puto. E ele tem razão. E ele fala. Agora, ele não engana. Ele não engana. Ele não joga para empatar, ele não joga para perder. Agora, se você tem um juiz que entra em campo com a intenção de ou meter a mão ou parar o jogo a todo momento para não deixar que um time jogue, já é o suficiente. Foi o que aconteceu hoje com o Vitória. Se vocês assistirem o jogo do Palmeiras com o Vitória inteiro, assistam o VT do jogo. Se bem que a Rede Lixo, eles pegam os melhores momentos, né? Eles não transmitem o jogo inteiro. Mas já, se pegar pelos melhores momentos, vocês vão perceber o quanto esse juiz picotou o jogo para não deixar o Palmeiras jogar. Os jogadores do Vitória caíam, parava o jogo. Caiu, parava o jogo. Caiu, é tudo falta. Eu acredito que, no mínimo, ele marcou umas... Vou chutar, hein? Ele marcou umas 40 faltas ou 30 faltas do Palmeiras no jogo. Faltinhas. Encostou, caiu. Encostou, caiu. E para o Palmeiras, ele 1/10 dessas faltas. Então, assim, o cara picotou o jogo, deu cartão vermelho para o Andréas Pereira. Numa jogada, se vocês virem a jogada do cartão amarelo, assistam a jogada do cartão amarelo que ele recebeu, porque foi uma coisa absurda. E ele, no final do jogo, foi falar, cara, foi um absurdo que você marcou, me dando cartão amarelo. O cara pegou e falou, então tá aqui o vermelho. E tirou ele do jogo contra o Fluminense. Assistam ao jogo, assistam a essa jogada e vocês vão ver. Tá tudo prontinho, tá tudo armado. O importante não são os resultados do Flamengo, que esses vão acontecer de acordo com a programação. O que eles não querem é que o Palmeiras deslanche. É isso que eles não querem. Eles querem segurar o Palmeiras, para o Palmeiras não deslanchar. Eles querem dar essa emoção até o final. Mas o Palmeiras não pode deslanchar, porque se o Palmeiras deslanchar, o Palmeiras, como diria Filipão, o Palmeiras, quando assume a liderança, não perde. E é verdade. Agora, o que fizeram com o Palmeiras
nos últimos jogos, o STJD e tudo mais, e essa pressão da imprensa, e Flamengo falando, e briga, e botaram Leila Pereira no balaio, e não sei o quê, e a mídia, pá, massacre. Aí, gente, aí não tem jeito. Aí não tem jeito, aí realmente reflete, né? E para terminar, né? Assim, para terminar com a cereja do bolo, o Ancelotti, esse cara que veio para o Brasil só para passear, conhecer o Brasil e ganhar 4 milhões de euros por mês. Esse é o Ancelotti, porque na verdade a seleção dele é uma bosta. A seleção dele é tão ruim quanto a do para mim, Ancelotti e deixar o esqueci o nome dele agora, o antigo técnico. Não falo o Diniz, porque o Diniz ele foi muito ingênuo. Na verdade, ele achou que ele ia fazer da seleção aquilo que ele faz nos clubes, e a seleção não é clube, e logicamente não ia dar certo. Mas o Dorival, agora lembrei, do Dorival. O Dorival, ele tinha condição de fazer essa seleção jogar de igual ou melhor que essa do Ancelotti. Poderia, mesmo que a seleção fosse sendo escalada por pessoas do Rio de Janeiro, ligadas ao Flamengo principalmente, ele ia fazer essa seleção jogar igual ao que está jogando. O que o Ancelotti fez? Classificou a seleção para a Copa do Mundo? Grande bosta. O número de times e clubes classificados, se o Brasil não se classificasse, pelo amor de Deus, Brasil. E mesmo assim a gente se classificou em 5º lugar. Ancelotti. Ancelotti perdeu do Japão. O que esse cara está fazendo aqui no Brasil? A não ser ganhar dinheiro. Aí ele pega, sabendo do que está acontecendo ali no Rio de Janeiro, porque ele está toda hora sendo levado para passear, para jantar, né? Faz parte de todos os bastidores do Rio de Janeiro, né? Aí o que ele fez? Tira lá o centroavante do Palmeiras, leva o cara, porque aí a gente tira mais a força do clube, que já tem gente para outras seleções, tem gente que a gente já conseguiu pendurar, tem gente que a gente já conseguiu punir no STJ, e eles vão jogar na data FIFA. Então, dá uma forcinha, tira o centroavante, porque tirando esse cara, você mata de vez os caras. Acabou, ele foi, então tá. Vitor Roque convocado. Para que convocar o Vitor Roque? A não ser para prejudicar o Palmeiras. Ele jogou? Ele teve alguma oportunidade? Para quê? Para sentar no banco, para saber que o banco da seleção é importante para um jogador? E eu ainda vou aqui falar uma coisa para vocês palmeirenses, que eu, como tenho boa memória, graças a Deus, não sofro de Parkinson, tenho uma série de problemas, mas memória minha é muito boa. Muito boa. Eu não vou esquecer a entrevista que o Vitor Roque deu antes do jogo contra a Tunísia. Eu não gostei da entrevista dele. Eu não gostei. Por mais que ele esteja se esforçando e jogando e marcando gols, ele não é palmeirense. Ele não tem alma de palmeirense, viu? Não se surpreendam que ele e a staff dele, loguinho, principalmente o Palmeiras ganha a Libertadores, que eu acho que vai ganhar, eu acho não, tenho certeza, ele já vai receber oferta para poder sair do Brasil. Novamente. E é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo o nome dele para voltar para a Europa, porque ele voltou putinho, com o rabinho no meio das pernas. Mas se vocês assistirem a entrevista dele pela seleção, vocês vão ver
que é uma vergonha para o Palmeiras. Falou e só falou dele, só falou das intenções de voltar para a Europa e os jornalistas pilhando e o idiota entrando. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas o Abel sabe de tudo. O Abel é uma pessoa que se tem uma coisa que eu respeito demais nele, é a capacidade dele enxergar as coisas. Ele é fantástico. É uma das pessoas que eu pude conhecer nesses 74 anos de vida, uma das pessoas mais inteligentes e mais lúcidas que eu já vi. Não são muitas pessoas iguais a ele, não. Então, a frase dele, realmente, eu acho que é a frase que define tudo. É o nosso, em português, claro, né? Nosso brasileiro, claro, é o me engana que eu gosto. Foi o que ele quis dizer hoje. Então, independente do resultado do Flamengo e do que vem acontecer aí nesse final de semana, vocês não se enganem, viu, palmeirenses? Não se enganem, porque já está tudo armado. O Flamengo vai ser campeão brasileiro. Escrevem aí no seu caderninho, bote na sua memoriazinha, no seu celular. O Flamengo vai ser campeão brasileiro. Ano de aniversário, Betano, CBF, STJD, Bruno Henrique, está tudo certo. E tem mais, viu? Não se estranhe se depois da Copa do Mundo o menino, que é apenas um menino bem intencionado, mas que está sendo preparado, o menino técnico do Cheirinho, Futebol e Regatas, se torne técnico na seleção brasileira. Não duvidem. Não duvidem, porque o Ancelotti não vai ficar. Acabou o Mundial, ele, área. E aí o menino, preparado, né, pela CBF, pelos cariocas, pelos flamengueiros, pela mídia, bota um cara lá, que é o que eles querem. Eles só não fizeram isso antes porque ele está amadurecendo até na maldade dele. Porque ele não é uma pessoa má, mas ele já está começando a pegar o odor do mal. As entrevistas dele já mostram que ele já está começando a ser contaminado. E quando ele estiver bem podrezinho, aí ele vai para a seleção. Entendeu? Então, vamos agora, depois de toda essa prolixidade do velho palmeirense, gravar a síntese de tudo. Não se enganem com os resultados, porque o título já é do Flamengo. Não deixem a mídia enganar vocês. Não, cuidado com dinheiro nas apostas. Cuidado com dinheiro nas apostas. Se quiserem apostar, cuidado. Porque muitas vezes, Flamengo perdeu hoje. Tem gente na cabeça, já é campeão. Pá, perdeu. Cuidado com as apostas. Ele será campeão, sim. Campeão betano. Mas cuidado com as apostas. E você, torcedor palmeirense, se prepare. Aquele que tem dinheiro, compra passagem, vá para Lima. Vá assistir a vitória,
a grande vitória que vamos ter sobre esse time podre e seremos tetra da Libertadores, o primeiro time do Brasil a ser tetra da Libertadores. Escrevam aí. Isso é que importa para nós. Campeonato Brasileiro, esse, pelo menos esse, esquece. Esse realmente, vice já está bom demais. Se deixarem, que é capaz do Cruzeiro armar uma aí e o Cruzeiro, de repente, passar até a gente. Mas ser vice já está bom demais, se chegarmos lá. Se deixarem, né? A gente chegar agora campeão, esqueçam. Tá? Não percam seu tempo, não fiquem vendo os influenciadores aí, né? Tentando enganar vocês. Ainda dá, não dá não. Não dá não porque eles não vão deixar. Se vocês estiverem assistindo aos jogos do Palmeiras mesmo, não como torcedor, mas como espectador, vocês vão ver que tá tudo armado, gente. Tá bom? Uma boa madrugada para vocês. Durmam com Deus. Se inscrevam, por favor, se inscrevam no meu canal. Dê um like para esse velho, que eu sempre vou ter boas histórias para vocês. Sempre vou contar fatos, são fatos relevantes do futebol. Ainda tem muito assunto para eu poder tratar aqui com vocês e estou aqui pensando nos dias das minhas lives. Eu quero realmente pensar direitinho para que tenha um horário bom para mim e que vocês possam assistir a minha live e que eu não faça cagada também, porque como eu sou novato e meu equipamento é muito ruim, né? Então eu ainda estou meio que inseguro nas lives, mas na hora certa eu vou marcar um dia e um horário certo para que vocês possam ter a paciência, alguns de me assistirem e aqueles que se interessam pelo que eu falo, poder trocar informações, inclusive se manifestarem, né, nos chats e a gente poder conversar, que é uma coisa que eu também preciso aprender, tá bom? Eu recebo muitos comentários e eu tenho trocado informações pelos comentários e eu tenho respondido a todos. Muita gente legal, muita gente me ajudando, muitos palmeirenses me ajudando, muitos torcedores não palmeirenses me ajudando, mulheres me assistindo e opinando, que é uma coisa fantástica. Então, assim, eu estou muito feliz pelo meu canal. Não é um canal para estourar, não sou um Pablo Marçal, nem quero ter essa intenção. Eu quero apenas poder trazer a vocês aquilo que eu sinto e aquilo que eu enxergo do futebol, a história que eu vi, que eu vejo, e a gente poder discutir sobre o que acontece no entorno dele, certo? Então, fiquem com Deus, novamente tenham uma boa noite e tenham uma ótima quinta-feira. Um abraço a todos. Avante Palestra Itália, sempre, contra tudo e contra todos.